Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sim, exatamente isso que vocês estão ouvindo. É a canção do expedicionário. É a canção hino da Força Expedicionária Brasileira que combateu nos campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, conflito ocorrido de 1939 a 1945. O vídeo de hoje vai ser para falar exatamente sobre uma das batalhas, talvez a não tão conhecida como foi a Batalha de Monte Castelo, mas uma batalha de suma importância que demonstrou o valor do soldado brasileiro em combate, e nessa batalha tivemos grandes feitos e teve o seu prelúdio com a morte do nosso maior herói da Segunda Guerra Mundial, que foi o Sargento Max Wolff Filho. Bem, antes de começar a contar rapidamente sobre essa batalha, eu preciso contextualizar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil até 1942 ele estava pendente se entrasse no conflito, estava pendente ao lado dos aliados, principalmente após a ocorrência do ataque à base naval norte-americana de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 41, que os Estados Unidos acabou entrando na guerra e os norte-americanos já eram um parceiro considerável do Brasil. Existe aquela história, né? Não, mas na época vivíamos no Estado Novo, era a ditadura do Getúlio Vargas, ele tinha uma pendência aos regimes totalitários europeus, como o fascismo, o nazismo, mas eu não vou adentrar nessa história, isso daria mais um vídeo ou vários vídeos. O importante é que o Brasil permaneceu neutro, entre aspas, até 1942, quando em 22 de agosto de 1942 o Brasil declara o estado de beligerância contra as potências do eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império Japonês, basicamente. Com a declaração de guerra do Brasil e a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi necessário a preparação não só de uma força expedicionária para combater efetivamente em solo italiano, tá, em apoio às forças aliadas, bem como do que viria a ser o primeiro grupo de caça também da aeronáutica, da FAB. Né? Bem, o Brasil criou então a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que o símbolo é uma cobra fumando, porque havia uma brincadeira na época que o Brasil só entraria na guerra, né, só se a cobra fumasse, e a cobra realmente fumou. E as tropas brasileiras, que nós utilizamos boa parte do equipamento norte-americano, até porque naquela época o exército brasileiro tinha equipamentos, né, tinha armamentos em boa parte de origem alemã, fuzis Mauser, até pistola Luger, mas em calibre 7,65. A gente tinha alguma defasagem de armamentos, tínhamos algumas metralhadoras francesas ainda da Primeira Guerra Mundial, e basicamente a Força Expedicionária Brasileira foi equipada com equipamento norte-americano, do exército norte-americano. Então, fuzis Springfield, alguma coisa do Garand, M1 Garand, carabina M1, pistola 45, Government, metralhadoras Browning, .30, .50 e por aí vai. Bem, ultrapassando a Batalha de Monte Castelo, a grande vitória que o Brasil teve em Monte Castelo, que eu posso fazer até um vídeo também falando sobre essa batalha, que ela é até mais conhecida, o Brasil tinha que ainda apoiar, né, o esforço aliado para limpar a área, limpar a região do norte da Itália
que era defendida por uma linha chamada linha gótica, que era uma linha de fortificações que os alemães construíram para fazer resistência ao avanço aliado pela Itália. Então a ideia era perseguir, combater e perseguir as tropas alemãs, até evitando com que elas cruzassem a fronteira em rumo, para que pegasse o rumo via até a Áustria, enfim, para ir em retorno à Alemanha. A Alemanha já estava cercada já nessa época, por um lado pelos soviéticos, né, vindo do leste europeu, do outro lado os aliados, principalmente nas batalhas das Ardenas, ali entre a França, a Bélgica, enfim. Então o que aconteceu? Foi designado que a Força Expedicionária Brasileira, que lutava ao lado do 5º Exército Norte-Americano e também do lado de forças britânicas e da França Livre, continuasse a sua empreitada no norte da Itália. E a região de Montese, tá? Que na realidade Montese é um município que faz fronteira com as províncias de Bolonha e de Modena, na Itália, que a Força Expedicionária Brasileira fosse até essa região de Montese para poder combater e expulsar a resistência, basicamente nazista, naquela região. E assim, daria um filme de guerra tão bacana quanto O Resgate do Soldado Ryan, porque as pessoas aqui no Brasil não valorizam muito a nossa história e os nossos feitos heróicos. O prelúdio da grande dificuldade que enfrentaríamos em Montese foi exatamente a morte que eu comentei no início, do sargento Max Wolfe Filho, que foi o nosso maior herói, que ganhou inclusive a Bronze Star, com a decoração norte-americana por bravura. Ele foi alvejado por uma metralhadora, uma emboscada. Ele estava liderando uma patrulha 2 dias antes do início da Batalha de Montese, que foi do dia 14 de abril a 17 de abril de 1945. Ele foi alvejado e morto dia 12 de abril, naquela região ali de Montese, para ser mais preciso, na província de Modena. Tá? E inclusive aquilo foi um prelúdio, porque ele, naquela patrulha, ele foi alvejado, tentaram resgatar o corpo dele e os colegas também foram alvejados, e houve um intenso tiroteio, houve fogo de artilharia, e ali já era um prelúdio do que aconteceria em Montese. Bem, no dia 14, quando oficialmente se inicia a Batalha de Montese, o grosso do contingente era da Força Expedicionária Brasileira, e nós tínhamos apoio de uma divisão de blindados norte-americanos. No início dessa batalha, os soldados brasileiros enfrentaram de tudo: campo minado, com aquelas minas terrestres que eram conhecidas como minas castradoras. Elas eram envoltas numa caixinha de madeira. Quando o soldado pisava, ela explodia, e a explosão dela, os estilhaços, muitos, atingiam a região genital, por isso que tinha esse nome de minas castradoras, e elas eram de madeira para não serem detectadas por instrumentos de detecção de sapadores, né? Os soldados brasileiros enfrentaram uma grande barragem de fogo de artilharia, né, alemã, ninhos de metralhadora e atiradores snipers alemães. Então, embora a Batalha do Monte Castelo seja até mais conhecida e talvez mais celebrada, a Batalha de Montese foi muito difícil em vários aspectos, e foi aqui tivemos a maior perda de homens em solo italiano. Em poucos dias de batalha, né, do dia 14 ao dia 17 de abril, perdemos em torno de 425 homens, tá? Entre mortos, desaparecidos, enfim. Essa batalha teve
toda essa dificuldade, e as tropas brasileiras, né, a Força Expedicionária Brasileira, precisou ir praticamente de casa em casa naquele vilarejo, naquela província, para limpar a casa, né, dos inimigos, dos alemães, que montaram vários ninhos de metralhadoras mortais. Então era como se fosse, mal comparando, uma incursão urbana, como muitos policiais enfrentam quando vão confrontar com marginais em comunidade. Eles estão em vielas, em telhados, em lajes de casa, e atirando. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Por isso que aqui no Brasil essa batalha foi chamada pela imprensa como o moedor de carne, que foi realmente onde perdemos mais soldados em solo italiano. Inclusive, naquela região existe a Piazza de Brasiliani, né, a Praça dos Brasileiros, em homenagem à atuação da FEB. Não repare meu italiano, que é péssimo. Para fechar esse vídeo, é importante destacar que ali as forças brasileiras, né, a Força Expedicionária Brasileira, já estava mais experimentada, já estava mais calejada, em razão das batalhas anteriores, em especial de Monte Castelo, e foi merecedora de elogios pelo comando norte-americano, dizendo que o resultado positivo daquela batalha, a vitória, foi devida ao esforço dos soldados brasileiros. Então é isso aí por hoje, pessoal. É só isso que eu gostaria de contar, ainda que rapidamente, e valorizando sempre a memória nacional. E a última coisa é o seguinte: quem estiver no Rio de Janeiro e por um acaso visitar o Forte de Copacabana, dentro do Forte de Copacabana existe um Museu do Exército, tá? O Museu do Exército, que ele tem uma maquete em tamanho real da Batalha de Montese. Aqui no vídeo eu estou deixando algumas fotos para vocês terem noção do que era, e no Museu do Exército, no Forte Copacabana, no Rio de Janeiro, existe essa maquete. É isso aí. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.